Uma outra grandeza muito importante é a resistência elétrica. A resistência elétrica que foi estudada principalmente por esse rapaz que está aí do lado, que é George Simon Ohm, que foi um físico alemão que estudou bastante sobre a resistência entre condutores, certo? Então ele conseguiu definir o que é resistência elétrica desenvolvendo duas leis, né? A primeira lei de Ohm, que é essa daqui que está ali do ladinho, né? Que diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional à tensão desenvolvida e inversamente proporcional à corrente, né? Que vai nos dar o nosso tópico de agora. Bom, antes da gente entrar em cálculos, essas coisas, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. O que é um resistor, o que é uma resistência? Aqui do lado eu tenho exemplos de resistores. Olha isso aqui são desenhos de resistores. Cada um dessas cores representa um valor que vai me dar um valor de resistência elétrica. Opa, mas não é resistor? Como é que vai ter resistência elétrica? Aí que tá, essa é a diferença. O resistor é o aparelho, é o dispositivo que vai estar funcionando. Que nem aqui, ó. Tá vendo quando você vai no chuveiro, tá aquele inverno e você deixa caindo assim, tipo, meia gota por segundo, né? De tão fechado que tá o registro. O que vai acontecer? Vai queimar o chuveiro. Vai queimar a resistência? Não. Vai queimar o resistor. Aquele fiozinho que está lá dentro se chama resistor. A resistência é a propriedade física. Propriedade física você não consegue pegar na mão, ela não é palpável. Então não queima a resistência, o que vai queimar é o resistor. Tá? A resistência é a propriedade, é o cálculo que a gente faz para saber qual que é a dificuldade que está acontecendo com aquele aparelho. Tá certo? Então ficou bem claro? Resistor é o aparelho, resistência é a propriedade física. E a gente vai fazer cálculo com a propriedade física, com a resistência. Tá? Bom, mas o que é resistência? Resistência, o próprio nome já diz, é a dificuldade que um aparelho tem de poder transmitir a corrente elétrica. Então, existem vários condutores que têm dificuldade de passar a corrente elétrica e outros têm menos dificuldade. Por exemplo, o fio de cobre. O fio de cobre apresenta uma resistência, só que é uma resistência menor do que, por exemplo, um fio de ferro. É por isso que a gente usa o cobre para transferir energia elétrica e não o ferro. Porque quanto maior a resistência, mais energia se perde. Tá? E como a gente sabe que a lei de Ohm diz que a resistência é igual a tensão sobre corrente, letra U é a minha tensão, letra I é a minha corrente, eu consigo descobrir que existem resistores que são ômicos e resistores que não são ômicos. O que é um resistor ômico? É aquele que apresenta a mesma resistência em todos os pontos, que nem o fio de cobre. Se você pegar um fio de cobre, qualquer ponto dele, a resistência vai ser sempre a mesma. Certo? Por isso que ele é chamado de resistor ômico, porque sempre em todos os pontos vai ser a mesma. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Será que a gente consegue perceber isso? Olha só. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu quero achar o valor da resistência, certo? Então, eu vou pegar os valores do meio. Olha só, o 20, que é tensão, o U, e o 2, que é a corrente, certo? Então, R não é igual a U sobre I, então vou fazer 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 deu igual ao quê? 10 ohms, certo? E se eu tenho uma reta, obrigatoriamente nessa reta me diz que todos os pontos são constantes, não é isso? Então eu posso achar o valor de x e posso achar o valor de y. Como? Olha só, vou pegar aqui, ó, o R não vale 10, eu já descobri que é 10, certo? O U é 12, então o x só pode ser quanto? Fazendo a inversãozinha, né? Vai dar quanto? 1,2 amperes, porque eu joguei o x para lá e joguei o 10 de volta, né? 12 dividido por 10, 1,2. Mesma coisa para achar o y, né? Vou substituir ali, olha só, o 10 é a minha resistência, que é o R aqui em cima, o Y é a tensão que eu não sei, porque está no eixo U aqui, tá vendo? E o 3,6 é a corrente. Jogo para lá multiplicando, quanto deu? 36 volts. Então agora eu sei tudo sobre esse resistor. Tá certo? E é muito simples o cálculo, não é mesmo? Não tem sofrimento nenhum. Entendido? Olha só.
exercícios para vocês, tá? Então tá aqui também, vocês podem dar um print aí, se vocês quiserem, tá? Para ficar mais fácil depois. E vamos em frente, não é mesmo? Mais alguns exercícios. Dá para se divertir bastante com isso daí, tá? Prontinho? Aqui eu tenho dois exercícios que são de alternativa. E aqui eu já coloquei a resposta deles para vocês. Olha só, o volt por ampere, o VA, que recebeu o nome de ohm, é a unidade do Sistema Internacional de Resistência Elétrica. Dentre as relações abaixo, qual que não é correta? Então, se eu for olhar aqui, ó, letra A, 1 micro-ohm é igual a 10 a menos 6 ohms. Será que isso aqui está certo? É só você lembrar. O micro vale quanto? Isso mesmo, vale 10 a menos 6. 1 kilo-ohm, o K, se você olhar naquela tabelinha, vai valer 10 ao cubo, porque o quilo é 1000, né? Certo? 1000 é 10 à terceira. O mega é 10 elevado à sexta, né? Megabyte, etc, etc. 10 elevado à sexta. Agora, o mili é submúltiplo. Se é submúltiplo, não pode ser positivo, tem que ser negativo. Então, esse é o que está errado. Aqui o certo seria 10 a menos 3. Tá? 15. Para empregar a equação R igual sobre I, podemos usar U em amperes, R em volts e I em volts? Lógico que não. U em volts, R em ohms e I em amperes. Olha só, I não é corrente? Tá certo. R não é resistência? Ohms, tá certo. U não é tensão? Em volts, então tá certo, e nem precisa ir para o resto. Entendido? Tá? Isso aqui são algumas questões que é bom a gente lembrar para não sofrer depois. Tá certo? Tudo bem? Agora nós vamos para a segunda lei de Ohm, que é a lei da resistividade. O que significa essa lei da resistividade? Significa que, além de cada aparelho ter uma resistência elétrica, cada material vai dificultar de maneira diferente a passagem da corrente elétrica. Como assim? É simples. Se você pensar num condutor, você vai usar condutores diferentes para certas necessidades. Por exemplo, você quer acender uma lâmpada. Aquela lâmpada, lembra aquela lâmpada que tinha o fiozinho lá dentro? Você ia colocar um fiozinho de cobre lá? Não. Lá tem que ser um outro tipo de fio. Tem que ser um outro tipo de condutor, que tenha uma resistividade diferente do cobre. Lá é utilizado um material chamado tungstênio, certo? Por exemplo, nos fios de alta tensão, o que tem nos fios de alta tensão? Eles são fios de alumínio. Por que não se usa fio de cobre? Certo? Então tem vários fatores que vão fazer a gente escolher o material para nossa utilização. Tá? E o que ele percebeu? O que Ohm percebeu? Porque como é a segunda lei de Ohm, foi o que ele percebeu, não é mesmo? Então olha só, ele percebeu que nós temos R, de resistência elétrica, Rho de resistividade, que é a dificuldade de cada material, o L, que é o comprimento do condutor, e S, que é a área de secção do fio. Mas como que a gente pode pensar? Ó, vamos voltar aqui na equação. Ó. O R, certo? O Rho, que é o tipo de material que é um valor tabelado, que ninguém é obrigado a saber de cor. O L é o comprimento e o S é o diâmetro. O L, que está aqui, ó, você pode ver que está na parte de cima da equação, então é diretamente proporcional. Se o L aumenta, a resistência aumenta. O S, que está na parte de baixo, é inversamente proporcional. Lembre-se que tudo que está na parte de baixo da equação é inversamente proporcional, tudo que está na parte de cima é diretamente proporcional. Então, quando o S aumenta, o R diminui e vice-versa. Tá? Vamos imaginar aqui então. Ó. Imagine que eu tenha dois condutores. Olha só. Aqui eu tenho um condutor mais fino, um condutor mais grosso, certo? Mesmo comprimento, certo? É óbvio que o condutor de maior grossura vai ter uma menor resistência. Dá para perceber que o que passaria por aqui passa muito mais fácil que por aqui. Aqui vai ter que passar muito mais apertado, não é isso? Certo? Então, se você tiver
um diâmetro menor, é mais difícil. Se você tiver um diâmetro maior, vai ser mais fácil. Por isso que quanto maior o diâmetro, né, menor a resistência. Quanto menor o diâmetro, maior a resistência. Certo? E no comprimento, ó, tenho dois fios iguaizinhos, dois fios de cobre iguaizinhos, só que um é mais curto, outro é mais comprido. Qual que vai ficar mais difícil da corrente elétrica passar? Lógico, o mais comprido, né? Então, quanto maior o comprimento do fio, maior a dificuldade da passagem da corrente. Quanto menor o comprimento do fio, menor a dificuldade da passagem da corrente. Certo? Então, a gente conclui isso aqui, ó. Quanto maior o diâmetro, maior a facilidade da passagem da corrente, e quanto maior o comprimento, maior a dificuldade da passagem da corrente. Tá? São duas coisas que vocês têm que ter bem claro e definidas, tá certo? Voltando aqui na equação, então eu sei que R é a resistência em ohms. Esse símbolo, essa letra grega chamada ômega, se pronuncia ohms, certo? O ρ de resistividade, né? Que é em ohms vezes metro, o L, que é o comprimento do fio em metros, e o S, que é a secção reta do fio condutor ou o diâmetro em metros quadrados. Vamos fazer um exemplo? Bom, a gente vai fazer um exemplo, só que aqui eu tenho uma tabela com alguns valores fixos de resistividade de alguns materiais. Olha só, eu tenho cobre, alumínio, prata, ferro, tungstênio, carvão, constantan e vários outros. Percebam que o menor valor de todos da tabela é o da prata, ou seja, o que está aqui, o melhor condutor que tem é a prata. Em segundo lugar vem o cobre, certo? Ah, mas por que a gente não usa fio de prata então, professor? Precisa perguntar? Porque prata é muito mais cara que o cobre, não é mesmo? Tá? Então é devido ao valor. E o melhor condutor que tem é o ouro, que não está aqui porque não tem nem como a gente pensar em usar ele como condutor. Apenas em microchips, né? Vocês sabem que os processadores eles utilizam fios de ouro para serem tão bons condutores. Por isso que um processador aí, né, um quadricore assim, custa tão caro, por causa dos fios de ouro que tem ali na sua constituição. Tá? Mas esses valores tabelados aí vocês vão poder ter acesso depois. Vamos lá no exemplo então. Olha só, um fio de cobre homogêneo de 6 metros de comprimento tem área de secção transversal de 2,5 milímetros quadrados. Determina no sistema internacional a resistência do fio. Então, eu quero R, que é a resistência. O ρ eu já coloquei aqui, porque é um fio de cobre. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cobre, 1,7 vezes 10 a menos 8. Né? Já coloquei aqui para gente. Comprimento, 6 metros e 2,5 milímetros quadrados. O que eu faço? Eu tenho que transformar em metros quadrados. Não é? Bom, então como é que funciona isso aqui? Vocês lembram que o mili, ele era quanto? 10 a menos 3, certo? Só que como é ao quadrado, né? Como é ao quadrado, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar por 2 também. Então, olha só, o milímetro é 10 a menos 3. O milímetro quadrado é 10 a menos 6. O centímetro é 10 a menos 2. Agora, o centímetro quadrado é 10 a menos 4. Então, esses valores aqui é bom vocês guardarem, certo? Então, eu sei que o milímetro quadrado é 10 a menos 6. Então, no lugar desse mzinho aqui, eu coloco 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque menos 3 vezes 2, ó, tá vendo esse aqui? Ó? Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. E aí eu posso fazer os cálculos. Jogo na equação, certo? Substituo no lugar de ρ, ó, o R é o que eu quero. ρ, 1,7 vezes 10 a menos 8, tá aqui já. O L não é 6? Já coloquei aqui. E o S, 2,5 vezes 10 a menos 6. O que eu vou fazer? Número com número, expoente com expoente, não é isso? Olha só, reorganizei para ficar mais fácil. O que eu vou fazer? Vou multiplicar esses dois e dividir por 2,5. E aqui eu vou acertar o expoente, certo? Então, esses três aqui vão me dar 4,08 vezes 10 elevado a 10. Não é uma divisão? Subtrai os expoentes, certo? Menos com menos vai dar mais, não vai? Então, vai ficar quanto? 4,08 vezes 10 elevado a menos 8 mais 6, menos 2. Então, ficou 4,08 vezes 10 a menos 2 ohms. Ou, se você quiser resolver, porque o expoente é pequenininho, 0,0408 ohms. Certo?
Viram que não é difícil? Não tem nenhum segredo, tá? Agora tem alguns exercíciozinhos para vocês fazerem, para vocês poderem se divertir, não é mesmo?